Boa noite. Eu vou estar aqui iniciando a apresentação do sistema de número 3 da disciplina. É um sistema que a gente vai armazenar diretivas clínicas para médicos conseguirem consultar durante momentos que eles tenham dúvida ou queiram ter certeza de alguma informação que possa ajudar no tratamento contra alguma doença em específico. É, Aqui eu tenho, então, na minha tela inicial, a nossa primeira sprint do projeto, onde o nosso objetivo era desenvolver um CRUD que as pessoas possam realizar as operações com as recomendações. A gente tem aqui uma interface, já que a gente consegue realizar essas ações. Primeiro, eu criei uma interface para um CRUD de doenças, onde aqui eu posso realizar o create, o delete, o read e update de todas as doenças. Então aqui vou demonstrar como funcionaria a criação de uma doença. Aqui seria bem simples, a gente só basta a gente digitar o nome da doença. Então a gente pode colocar aqui um exemplo, pode ser o coronavírus. Então a gente clica em concluir e imediatamente ele já aparece aqui, já está inserido no nosso banco de dados. Aqui eu vou fazer uma alteração. Então a gente tem aqui a alteração do nosso. E aqui já foi alterado no banco de dados isso. Agora eu vou fazer a operação de delete, que seria só clicar aqui. Então aqui a gente conseguiu confirmar a exclusão da doença. Então aqui a gente realizou todas as operações possíveis para uma doença aqui. É um CRUD bem básico esse aqui, tem muito ainda que a gente possa fazer nessa tela. A gente pode colocar alguns links aqui, números de recomendações, ou já dar a opção aqui para abrir as recomendações, mas essas coisas a gente está deixando para implementar um pouco mais para frente. Aqui os ícones ainda não estão do jeito certo, né? Tanto que essa casinha aqui não faz muito sentido, mas essa parte visual a gente também vai melhorar conforme o tempo. Mas aqui a gente teria a parte principal do sistema, que seria o CRUD de recomendações, né? Então aqui a gente tem a opção, aqui como está escrito, escolha a doença desejada, né? Então aqui serve para a gente conseguir carregar todas as recomendações dessa doença selecionada nessa caixa aqui, nessa caixa de seleção. Então aqui eu selecionei uma doença que eu já cadastrei e já coloquei alguns testes aqui. Então a gente tem aqui o número da recomendação e aqui o texto onde a pessoa vai colocar a recomendação dela. Aqui eu tenho as opções, né? Eu criei para cada recomendação a opção de deletar ou de alterar as informações dessa recomendação. E aqui eu deixei padronizado as categorias para cada doença. Foi algo que a gente comentou até na última aula, na aula que a gente discutiu sobre categorias e subcategorias, e, e ficou acertado que eu teria que mudar esse tipo aqui que eu usei. Então eu vou deixar de deixar como fixas as categorias e colocar categorias dinâmicas junto com subcategorias dinâmicas também. Mas para demonstrar, esse CRUD já não mudaria muito do visual ou da forma que a gente vai implementar nosso back-end. É, Aqui eu tenho a seleção da doença que eu quero inserir essa recomendação.
eu vou te digitar a posição que essa nova recomendação vai ficar. Então, eu vou colocar a posição número 3. Eu quero colocar uma recomendação de rastreio, da categoria rastreio. E eu vou colocar a recomendação de teste número 3, que é um texto exemplo, só para a gente realizar o teste aqui. Então aqui a gente tem já inserido no nosso banco. Eu vou fazer uma alteração, de teste de rastreio. Então ele alterou aqui. E agora eu vou fazer a deleção dele. Pronto, foi deletado. Então aqui a gente tem o CRUD funcionando também das recomendações, né? Aqui a gente, caso tivesse mais alguma doença selecionada, também apareceria nesse combo. Eu vou só demonstrar. Então aqui a gente tem, ó, carregando já no combo. A gente implementou uma funcionalidade também de temas dentro do nosso front-end, da nossa interface. Pode ser interessante até para acessibilidade, ter um tema mais escuro, né? Então, essa seria a parte da nossa interface implementada, já se comunicando com o nosso back-end. Eu fiz aqui, através do Postman, uma ferramenta bem interessante. Eu tenho aqui uma biblioteca onde eu consigo. Primeiro, aqui tem a aplicação, né, que a gente consegue testar as nossas APIs, mandar o corpo das requisições do jeito que a gente quiser aqui, qualquer parâmetro, né? Então é uma ferramenta bem legal que a gente tem usado bastante para testar o back-end. E ele dá a opção aqui já da gente salvar e criar uma página onde a gente tem a demonstração de como funcionam nossas APIs, né? Então eu criei aqui esse website aqui que ele já cria automático, na verdade, baseado no que a gente salva, né? Então aqui tem um exemplo, ó, a gente manda uma requisição do tipo put, aqui está no localhost que a gente roda quando a gente coloca lá o nosso start do back-end. E aqui o exemplo de como a gente vai mandar o corpo da requisição. Isso aqui vai mudar conforme a gente faça as alterações no banco e na nossa integração para satisfazer os requisitos da forma mais correta que a professora pediu, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de como a gente faria uma requisição do tipo post para criar uma recomendação. Então, a gente manda o body, o corpo da mensagem nesse formato. Como faz o delete, então a gente manda esse endpoint mais o ID da recomendação e vai realizar o delete. E aqui como a gente faz para buscar as recomendações pela doença. Aqui a gente tem também a nossos endpoints para doença. Então a gente tem aqui como fazer um update, a gente faz um create aqui, como faz um delete e como faz para a gente buscar todas as doenças. Então, aqui também é um jeito legal da gente disponibilizar a documentação e para a gente também testar nosso back-end. Eu não comentei no início, mas as tecnologias que a gente está utilizando no front-end a gente está usando Angular, é um framework web, onde a gente usa HTML, CSS e TypeScript para fazer a parte de script comunicar com o back-end. E no back-end a gente está usando Node, que também é um servidor web que a gente pode utilizar. E nele a gente está rodando um projeto também de TypeScript. Então a gente usa o Express
que é uma ferramenta para criar dentro do servidor essa aplicação web. Então a gente está usando ela. Então é TypeScript junto com Express rodando num servidor Node. Então o nosso backend está construído com essas tecnologias. E por trás disso tudo, o nosso banco de dados é um MySQL. Então a gente tem a arquitetura desenhada mais ou menos desse jeito. A gente tem o Angular, o TypeScript que está chamando o nosso Node, se comunicando com o nosso servidor. E aí nele a gente tá rodando um projeto em Express, que também é escrito em TypeScript. E é isso. Tem muitas alterações ainda para fazer, muitos ajustes para fazer, principalmente ainda talvez nesse CRUD aqui, e também melhorar bastante a interface. Tá sendo bem legal, todo mundo tem contribuindo bastante e a gente está conseguindo avançar bem com o projeto.